Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos à Universo Produção. Tenho o prazer de recebê-los e dar início ao debate temático Práticas Coletivas no Cinema Brasileiro Contemporâneo, Aquilombamento e Práticas Indígenas. Mais um evento que integra a programação da 26ª Mostra de Cinema de Tiradentes. De hoje até o próximo sábado, dia 28, mais de 100 profissionais estarão no centro de 41 debates e rodas de conversa. Todos os debates serão gravados e temáticos serão disponibilizados no canal do YouTube da Universo Produção e no podcast da Universo. Convidamos vocês para seguirem nossas redes sociais, @Universo Produção, e usar a hashtag Mostra Tiradentes. A cobertura completa do evento você pode acompanhar também pela plataforma mostratiradentes.com.br. Vamos, então, dar início ao debate, que conta com a participação e mediação da curadora Tatiana Carvalho Costa. E convidamos também para subir ao palco e integrarem a mesa de trabalho a Cristina Amaral, produtora e montadora de São Paulo. A artista visual, performer e arte educadora Mirna Anakiri. E o crítico e curador Gabriel Araújo. A 26ª Mostra de Cinema de Tiradentes conta com a Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Estadual de Incentivo à Cultura, Patrocínio Master Instituto Cultural Vale, Patrocínio CBMM, Itaú, CSN, Cedo Mineração, Cimento Nacional, CEMIG, Governo de Minas Gerais, Realização Universo Produção, Cultura e Turismo, Governo de Minas Gerais, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução. A produção da mostra solicita aos participantes a gentileza de não gravarem este debate sem a prévia autorização dos coordenadores. Para assegurar a qualidade da gravação, ao abrirem o debate para participação da plateia, pedimos a gentileza de falar no microfone, se identificar dizendo o nome, estado de origem, para a transcrição das falas posteriormente. A seguir, passamos a palavra à mediadora e curadora Tatiana Carvalho Costa para a abertura e condução dos trabalhos deste seminário. Ótimo debate para vocês. Até logo mais. Boa tarde, gente. Obrigada a todo mundo que está aqui e agradeço com todo o meu coração e admiração as pessoas que estão aqui nessa mesa. Obrigada. Para a gente discutir um desdobramento que, na verdade, para mim é uma alimentação do tema da mostra desse ano, né? Que é cinema mutirão e a própria ideia de mutirão. Quero dizer também da minha alegria, né, da gente poder retornar a essas discussões presencialmente, num momento tão incrível, inclusive de discussão e de mutirão, no Fórum de Tiradentes, né, que foi muito maravilhoso. Quem esteve aqui no auditório ou participou, acho que pôde perceber isso. E a fala de ontem, as falas de ontem, mas vou dizer da fala da Adriana Fresquet, que é do grupo do GT de formação. Acho que, para mim, resumiu um pouco a ideia, não só do fórum, mas da própria lógica de cinema mutirão e de uma dinâmica de mundo que eu acho que a gente precisa abraçar e performar mais efetivamente, se a gente quiser evitar um novo fim de mundo, né? Que tem a ver, e eu, obviamente, não vou conseguir reproduzir as palavras da maneira tão linda que a Adriana falou ontem, mas tem a ver com um deslocamento de uma ideia que, obviamente, está ligada a uma coisa mais ampla, de uma visão de mundo e uma organização de mundo política e econômica que se centra num ultra-individualismo, né? E a pandemia me parece que exacerbou isso para algumas pessoas, mas, sobretudo, para o sistema econômico. E esse ultra-individualismo é que levou a gente, ou essa dinâmica ultra-individual, que as pessoas acham que o mérito todo é individual, sem entender as questões sistêmicas e conjunturais que levam essas e não aquelas pessoas
a lugares de poder e decisão, né? Essa lógica não pode prevalecer mais, e o fórum foi essa tentativa de horizontalidade e interseção, e num esforço muito generoso das pessoas de tentarem se desprogramar, né? Porque a gente aprende que, para vencer na vida, a gente tem que ser individualista, competitivo, né? Mas eu estou dizendo isso tudo porque isso tem a ver com o cinema, né? E aí quero citar, e eu vou tomar um tempinho aqui, gente, eu peço desculpa para vocês, mas vocês vão entender, inclusive, por que essas pessoas estão aqui, cada uma mais maravilhosa que a outra, assim. E a Cris, né, gente? Eu fico até, não tem nem roupa. Eu vou ler um trechinho do Paulo Emílio Salles Gomes, de um texto de 1961, chamado Introdução Bastante Pessoal, e que está disponível num livro chamado Cinema e Política, publicado pela Pinguim, Companhia das Letras. É um texto que ele vai falar sobre uma mostra de cinema soviético. E, obviamente, ele faz toda uma digressão marxista que era sobre a questão do comunismo e sobre o quanto ele estava imune ao anticomunismo, para criticar o comunismo. Enfim. Mas não é sobre isso o trecho que eu vou ler, não. É sobre cinema. E é sobre uma ideia de quem olha para os filmes, sem olhar para o mundo, não é capaz de olhar para o cinema. Procurando nas vésperas do Festival Soviético, aí é o Paulo Emílio, tá? Atualizar minha informação e reflexão, mais uma vez, constato como é pobre e nada estimulante uma apreciação de filmes limitada ao campo cinematográfico. As virtualidades e as virtudes das obras fenecem quando examinadas no compartimento estanque da especificidade. Os que se condenam ao cinema o compreendem pouco e o servem mal. A justificativa de alguém se dedicar ao cinema, inclusive no plano da criação, reside na obrigação de permanecer aberto e disponível ao essencial, isto é, a tudo que lhe é exterior. Nos momentos decisivos, não tem sido dentro de si próprio que o cinema tem encontrado a força motora. Cada vez que o cinema tem sido capaz de responder a um desafio, isto é, em cada um de seus momentos de renovada vitalidade, o estímulo veio de fora, de outras atividades e preocupações. O cineasta ou o crítico de cinema, com formação estritamente cinematográfica, tem um papel cada vez mais reduzido. A cultura propriamente cinematográfica tem função cada vez mais ampla, porém em outro terreno, o público, pois aqui ela significa acréscimo e enriquecimento e não corre o risco mortal da autossatisfação. Estou começando com Paulo Emílio para fazer um contexto assim, do porquê essa mesa e o que isso tem a ver com o cinema mutirão. Óbvio que aqui a gente vai falar de cinemas indígenas ou culturas indígenas e arte indígena, cinemas negros, e essas circunscrições são reivindicações políticas, para dizer de especificidades. Só que essas especificidades não são essencializáveis, porque essencializar uma multiplicidade de experiências humanas contidas numa determinação que é culturalmente construída, que é a ideia de raça, é empobrecer a própria experiência humana, a própria experiência artística, e, mais do que tudo, é um gesto colonial de achar que é uma unicidade, um conjunto muito plural de seres humanos e potencialidades criativas. Esse é um ponto. Mas, aparentemente, num paradoxo, a gente faz essa circunscrição como uma reivindicação política. Ah, mas vocês estão falando, e eu falei isso aqui na abertura, né? Mas vocês estão falando, então, de um cinema identitário? Não. E eu vou repetir a frase, né, Marcelo? Cadê Marcelo? Identitário era um cinema que, até pouco tempo atrás, se concentrava em homens brancos, héteros, cisgênero, se disfarçando de universal. O cinema brasileiro sempre foi, majoritária e hegemonicamente, identitário. Agora, ele é plural. Então, é a partir dessa pluralidade que a gente precisa olhar para o cinema brasileiro. E por que eu comecei com Paulo Emílio, dizendo que, para olhar para o cinema, é preciso olhar para o mundo, né? Porque o Brasil é outro. No Brasil não cabem mais certas dinâmicas de hegemonia, e aí eu estou falando no plano social, político, econômico, que levam a gente à autodestruição, à destruição ambiental, à segregação, à fome. Tudo isso diz de uma lógica de mundo de que o cinema faz parte. O cinema é testemunho, o cinema é gestado nesse mundo, né? Então, se
a lógica de mundo precisa mudar, o jeito de olhar para o cinema também. E por isso a ideia, por exemplo, de aquilombamento, muito coladinha na ideia de mutirão, me parece, e aí tem a ver com a minha pesquisa, né, que eu até chamo de quilombo cinema, pegando o pensamento da Beatriz Nascimento, que ela vai dizer que quilombo, na sua dimensão ideológica, né, diz de formas de estar no mundo, como uma possibilidade nos dias da destruição, como uma forma de ficção participativa e como correção da nacionalidade. Porque ela vai dizer que o quilombo ganha uma dimensão ideológica ali na virada do século XIX para o século XX, apesar de ter estado no ordenamento jurídico brasileiro como algo criminalizado e no imaginário negro como uma prática de resistência, mas ele ganha uma dimensão ideológica justamente como prática de resistência no início do século XX, como prática artística de resistência com o teatro experimental do negro, e depois, na década de 70, como algo que alimenta o imaginário na resistência à ditadura, né? E aí eu pego tudo isso emprestado para nomear esse fenômeno que a gente está testemunhando agora no cinema brasileiro, com essa ascensão. E aí, para trazer os dados da minha pesquisa, eu peguei 3 anos, desde o primeiro ano, que Tiradentes pede autodeclaração de raça e gênero, eu estou com 603 filmes para analisar. 603 curtas-metragens, em 3 anos, de pessoas que se autodeclaram negras, na direção. Olha que doideira. É um volume muito grande, né? O filme brasileiro que teve a possibilidade de ser indicado ao Oscar é filme fruto de uma edital de ação afirmativa, Longa BO, de 2015. Outros 2 filmes desse mesmo edital, que premiou 3 filmes, passaram aqui Tiradentes, Del Cardoso, com Cabeça de Negro, e Viviane Ferreira, com Um Dia com Jerusa. Teve o curta afirmativo, edital curta afirmativo de 2012. Enfim, estou falando de políticas públicas porque é isso, né? Um governo que acolhe uma demanda historicamente conformada, assim, alimentado por essa ideia de aquilombamento, reconhece que existe racismo no Brasil, reconhece que é preciso ações afirmativas, reconhece que na escola é preciso, por meio de legislação, ensinar cultura e história indígena e africana e afro-brasileira, abre cotas sociais e raciais, faz aumentar em mais de 200% a quantidade de gente negra nas universidades, lança editais afirmativos, descentraliza o ensino e a produção. Se a gente pensar, por exemplo, as pessoas que são homenageadas aqui, a dupla, a produtora Rosa Filmes, né, de Ari Rosa e Glenda Nicásio, nasce no Recôncavo Baiano, numa universidade em que é fruto dessa política pública de descentralização e que tem 85% das pessoas negras como estudantes. Enfim, estou dizendo desse contexto mais amplo, óbvio que eu não estou dizendo que é um governo que é o responsável por essa mudança que a gente está vendo na sociedade e tampouco no cinema, mas é um motor, um acelerador, né? As políticas públicas são aceleradoras de mudanças sociais. E isso, só para encerrar e para conectar com uma coisa que a gente tem discutido aqui muito ao longo desses anos em Tiradentes, assim, instaura uma crise epistêmica no cinema brasileiro, no modo de olhar para o cinema. Porque assim, aparecem filmes que essa formação, que eu também tive, absurdamente eurocêntrica, não dá conta. Né? Qualquer livro de história do cinema ignora a produção negra, até para falar dos Estados Unidos. A gente estuda Griffith e não estuda Oscar Micheaux, né? Que são da mesma época. Um, inclusive, reagiu à cinematografia do outro fortemente em relação àquela violência, aquele horror que é o Nascimento de uma Nação. Então, é uma crise epistêmica. Assim, a gente aprende o ponto de vista do colonizador, né? E por isso eu trago Paulo Emílio, que é o nosso esteio de resistência para entender o que é cinema brasileiro e, sobretudo, nesse momento. E aí vou confessar uma coisa, né? Além da minha profunda admiração pela Cristina Amaral, a Cris é uma das intelectuais mais vigorosas do cinema brasileiro para mim, para a vida, para mim, não é só para mim, né? E a Cris me ajudou a entender, assim, e justificar, Cris, você me ajudou na minha pesquisa, estou falando sério, eu já falei isso para você naquele momento, que, ao mesmo tempo, a gente faz essa reivindicação política de circunscrição, negro, indígena, etc., mas o que a gente está falando é de cinema brasileiro. Então, a correção da nacionalidade reivindicada pela Beatriz Nascimento, quando ela vai olhar para o quilombo, me parece
é um reposicionamento do que a gente compreende como cinema brasileiro. E é a pergunta que eu vou fazer para a Cris, mas ela não vai responder agora, é como que eu já fiz essa pergunta para você, né? Como que você vê o cinema brasileiro hoje? Porque a Cris é, gente, né? Ou ela é o cinema brasileiro. Apenas isso. Mas vamos conversar, então, assim, com as perspectivas mais específicas, digamos assim, para entender o todo, e aí a gente ouve a Cris por último, pode ser? Então, assim, pensando na ideia de aquilombamento, né? O Gabriel, a gente teve umas trocas boas na época do Cineclube Mocambo e a conversa que você teve com o Denetem Tuamboná, que é um cara francês, mas de origem ali, o pensamento dele, sobretudo, Ilhas Maurício, ali, né? Ele é de Paris, mas sim, se denomina afropeu. Afropeu. Na perspectiva da marronagem, que tem super a ver com a ideia de aquilombamento. Enfim, aí queria... E também esqueci de citar, assim, que há 25 eventos de cinema negro compilados pelo Negritude Infinita para dar vazão a essa produção, né? E quando eu falo de quilombo cinema, eu não estou falando só da produção. Existe uma intelectualidade negra que está em diversos lugares, pensando cinema, fazendo os filmes circularem e fazendo crítica. E aí o Gabriel tem um projeto junto com a Lorena, né? O Indeterminações, que é massa. E aí também vem falar a partir disso, né? Então, vamos te ouvir. Só uma coisa, cada pessoa vai ter 10 a 15 minutos, acho que eu já até extrapolei meu tempo aqui. Não, mentira. Fui dentro do tempo. E aí, depois, a gente abre, quem quiser comentar, fazer perguntas, tá? Então, vamos lá. Beleza. Obrigada por estar aqui. Não, eu que agradeço, tá certinho. Eu que agradeço, Tati. Sempre muito bom te ouvir. Também agradeço ao Universo pelo convite. Está sendo massa estar em Tiradentes nesses dias. E, enfim, sou Gabriel Araújo, um crítico, curador, jornalista. E minha fala aqui hoje, eu não sou acadêmico, mas eu sou bem academicista, então fiz uma bricolagem de referências e citações e ideias que eu espero que faça sentido no final. Que nem Tati já apresentou, minha fala aqui hoje vai acabar perpassando por esses dois projetos, assim. O Cineclube Mocambo, que é um cineclube lá de Belo Horizonte, que eu realizo junto com Jackson Dias, que é produtor, cineasta da Ponta de Anzol, e em Determinações, que é uma plataforma de crítica e cinema negro brasileiro, junto com minha amiga parceira Lorena Rocha, que também está junto comigo nas ideias, nas conversas, e para pensar mesmo de forma crítica esse cinema negro que a gente tem hoje, né, de forma crítica e plural. Logo no primeiro evento do Cineclube Mocambo, logo na abertura, a gente convidou o Denetem Tuamboná, que é esse filósofo francês. Ele se autodenomina afropeu, pensando nessa identidade fronteiriça, né, entre a África e a Europa, trabalhando muito uma certa ideia da marronagem. Assim. Ele não traz isso para o cinema, mas eu acho que ajuda para a gente pensar muito as artes negras em geral a partir desse pensamento, que ele vai falar que a secessão marrom, trazendo essa ideia da marronagem, gente, só para contextualizar também, ele fala como se fosse a arte da fuga dos escravizados durante o período colonial, não só no Brasil, como também nas outras sociedades, né? E ele escreve que a secessão marrom, no livro Cosmopoéticas do Refúgio, publicado aqui no Brasil pela Cultura e Barbárie, é a primeira forma de anarquismo afrodiaspórico, que escapa tanto das presas do capital quanto das presas do Estado. E é uma secessão que, na verdade, ele fala que a fuga não é necessariamente uma covardia, não é necessariamente um sinal de fraqueza, porque a partir do momento que os negros escravizados fogem, eles também constroem um outro mundo. Esse mundo que seria o quilombo na nossa sociedade, se a gente parar para pensar no Brasil, mas não só desse quilombo material, mas outro modo de organização, outro modo de vida, outro modo de comunidade que não esteja diretamente ligado ao escravagismo brasileiro, né, nesse sentido. Daí eu acho que é bom começar com Denetem, porque eu acho que ele ajuda a pensar essa dinâmica de aquilombamento, que também está no nome da mesa, né? Porque é um pouco disso, né? Ele meio que eu acho que é uma ideia que está ali por necessidade, de alguma maneira, agora trazendo para essa ideia do cinema, né? Eu acho que pessoas negras se aquilombam no cinema porque elas precisam se aquilombar no cinema, sejam por questões financeiras, da produção de um filme, seja por questões de pertença e de identidade, de companheirismo mesmo, que acabam funcionando ali naquele momento.
mas também e justamente pensando nessa maneira coletiva de fazer filmes, né? A gente ouviu Glenda e Ari nesse final de semana, e o Ari fala bem isso, né? A gente faz mutirão por necessidade, mas também por gosto. Porque é por causa do mutirão, é por causa do cinema mutirão, que eles conseguem realizar um filme por ano com essa produção vertiginosa e, enfim, super interessante, super complexa. E a Glenda comenta que uma das marcas, né, como que é que o cinema em si, se a gente for pensar no cinema em geral e também no cinema branco, que eu acho importante racializar as coisas, não entende essa ideia de coletivo de uma maneira fácil. O cinema ainda é muito individualista. Então, está na dificuldade das pessoas simplesmente entenderem como é que esse mutirão funciona para, enfim, para a Glenda e a Ari, nesse caso, mas também para pessoas negras, eu imagino que também pessoas indígenas, né, quando estão produzindo filmes. Mas eu acho que para a gente entender essa ideia de mutirão de uma forma mais radical mesmo, para a gente, sei lá, discutir essa noção de uma maneira mais expandida, eu também diria, a gente também precisa discutir algumas das contradições que eu acho que existem no campo, tanto do cinema brasileiro em geral, quanto do cinema negro também em específico. No livro que foi lançado pela Universo Produção no ano passado, chama O Cinema Brasileiro em Resposta ao País, de 2016 a 2021, coordenado pelo Kleber Eduardo e organizado pela Raquel e pela Fernanda Alac. O Juliano Gomes, que também é um crítico de cinema que, enfim, que eu admiro, ele escreve 30 pontos para a gente pensar, de certa maneira, para onde que o cinema brasileiro está caminhando. E tem um momento muito massa que ele fala assim, vou ler, com licença. Como o machismo e o racismo produzem uma espécie de inexistência social do negro e da mulher, a isso se responde com uma sobreexistência sublinhada, uma espécie de hiperhumanização enfática, como um esforço de resposta reparadora às opressões históricas. Que eu acho que a gente está num momento do cinema negro brasileiro muito diverso, onde também prolifera uma certa... Não sei se prolifera mais, eu acho que a gente está começando a caminhar para sair dessa ideia da representação positiva assim, no cinema, né? Porque eu acho que é disso que o Juliano está falando quando ele escreve. Como negros, pessoas negras, mulheres e também outras minorias foram subrepresentadas ao longo da história do cinema brasileiro, de certa maneira, elas viraram super-heróis agora, né? E isso é complicadíssimo tanto para a gente, enfim, quanto para as pessoas negras, porque eu acho que coloca uma expectativa demais em cima de personagens, em cima de ideias, em cima do próprio filme, quanto para o resto, assim, né? Porque eu acho que trazer essa ideia de uma positividade exacerbada na imagem é também ignorar a complexidade do mundo que a gente vive. Isso tem muito a ver com o individualismo totalmente neoliberal, isso tem muito a ver com o modo de produção extremamente capitalista, extremamente fordista, se a gente for parar para pensar. E é bem aquilo que também a galera de Tiradentes comentou logo no início na mesa de curadoria, né? Esse excesso do eu, esse excesso essa ideia de um eu frente a uma ideia de coletivo que realmente deveria mudar e transformar as coisas. Enfim. Aí, trazendo agora uma outra experiência, que é o próprio seminário Práticas Críticas do Pensamento Negro, que eu e a Lorena organizamos pela Indeterminações no ano passado. A gente fez 4 mesas, estão todas disponíveis online, é só procurar no canal do YouTube da Indeterminações, são conversas muito boas, que a gente pensou de que maneira que a gente pode pensar e refletir sobre a historiografia do cinema brasileiro e, a partir dessa historiografia, também trazer para o presente algumas das discussões que, sei lá, ajudar, não necessariamente a responder, mas ajudar a complexificar as perguntas em torno das discussões do cinema negro brasileiro hoje. E logo na primeira mesa, a gente convidou o Guilherme Diniz e a... Deu branco, amiga, quem? E a Kênia Freitas, simplesmente a Kênia Freitas, que é curadora, enfim, crítica, muito massa. E o Guilherme Diniz, que é pesquisador de teatro e crítico. E ele tem um texto muito bom publicado no Horizonte da Cena, chamado Perspectivações, que é um texto em que ele revisita um texto antigo dele, chamado Crítica da Razão Teatral Negra, e ele escreve que não basta só alterar as cores das referências bibliográficas, é importante subverter a lógica por detrás de uma crítica legisladora ou legitimadora.
Eu acho que essa subversão de lógica está muito ideia com essa construção de um mundo novo que a marronagem, por exemplo, traz, com Denetton Banat, com as ficções especulativas, quando a gente pensa no cinema negro brasileiro, mas e com tudo isso, né? Só que o meu medo, o meu receio é que, ao invés da gente subverter lógicas, a gente esteja importando alguns conceitos, né? Porque, igual a Tati disse, eu também sou formado por uma universidade eurocêntrica, eu também sou formado por referências eurocêntricas, elas me ajudam em determinados momentos, elas não me ajudam em outros. E subverter isso, subverter essa lógica de pensamento, subverter essa lógica de produção é complicado. Eu acho que também é um tiro no escuro e é um risco que a gente precisa estar disposto a correr. Mas aí eu vou trazer algumas conversas, assim, algumas ideias que foram colocadas a partir do seminário, para a gente também pensar de que maneira, pensando o cinema negro, pensando as contradições existentes dentro desse campo, a gente também pode poder pensar o cinema brasileiro e o cinema mutirão, que dá o nome da temática dessa mostra. Que eu acho que muito disso está ligado a uma ideia, novamente, do eu, novamente da autoria, novamente da direção. Quando a gente resgata a historiografia do cinema negro brasileiro, a gente foi um movimento, né, muito forte nos últimos anos de colocar ali naquele campo a figura de Zósimo Bubu como uma ideia de paterna mesmo do cinema, que eu acho que é uma estratégia boa, porque eu lembro até no texto que o Heitor escreveu para Indeterminações, o crítico Heitor Augusto, ele fala que é uma estratégia colocada para que as pessoas parem de contornar a figura desse homem para pensar a importância do cinema brasileiro. Ou seja, agora, a partir desse momento que a gente coloca o Zósimo Bubu nesse campo, ninguém mais vai poder falar de cinema negro ou de cinema brasileiro sem passar por ele. Mas, ao mesmo tempo, essa ideia de colocar o Zósimo ali também esconde algumas outras questões que eu acho que podem nos ajudar a pensar sobre autoria, principalmente, sobre coletivo. Eu vou citar a Lorena Rocha agora, no texto Beleza no Olho, Ambiguidade na Carne, publicado no Câmara Escura. Só vou trazer, é um trechinho um pouco grande, mas que eu acho que ajuda a explicar o que eu estou falando, que ela fala assim, ó, a relação entre espelhamento e autorreferencialidade estrutura a defesa de alma no olho, que estrutura a defesa de alma no olho seria uma obra disruptiva dentro da cinematografia brasileira, a ponto de ser intitulada como gesto inaugural do cinema negro brasileiro. O argumento criado dentro da lógica da excepcionalidade e pioneirismo não apenas legitima a eleição de um patrono no campo, como exclui do repertório criativo e imagético desse cinema diretores negros e ou pardos, como Cajado Filho, Valdir Onofre, Odilon Lopes, entre outros. Que eu fico pensando nisso, né? A partir do momento que a gente recupera essas figuras que estavam produzindo na segunda metade do século passado, qual cinema a gente produz hoje? Essa que é a minha dúvida, né? A partir dessa complexidade, dessa contradição. Continuando com Lorena. Esse desenho nos move a indagar como essa linhagem paternalista impacta ou não nos entendimentos acerca do cinema negro brasileiro hoje. Não apenas no modo como elabora suas narrativas historiográficas, mas também em relação às operações formais que são desenvolvidas dentro desse campo. Porque, a partir do momento que a gente também legitima essa figura de... E agora, já nem falando mais do Zósimo, mas falando dessa ideia de um diretor que está ali, um diretor, uma diretora que está ali fazendo um filme coletivo, mas que acaba caindo nessa lógica individualizada e neoliberal da produção, a gente também desloca e esquece de olhar para experiências coletivas de cinema, a gente esquece de olhar para, sei lá, oficinas de formação em comunidade, que também estão produzindo muita coisa. A gente esquece de olhar para diversas outras experiências que essa ideia de cinema individualista não comporta. Por isso que eu acho que é preciso deslocar essa ideia de autoria para a gente também pensar de que maneira que a gente pode expandir um pouco mais essas questões. Eu lembro de, enfim, 2 curtas que eu gosto muito, que eu acho que fazem isso muito bem, é Tudo que Apertado Rasga e Não Vim no Mundo para Ser Pedra. Tudo que Apertado Rasga, de 2019, Não Vim no Mundo para Ser Pedra, de 2021, do Fábio Rodrigues Filho, que eles ajudam a pensar essa negridade para além da direção, né? Que ele está investigando de que maneira atores e atrizes, montadores, olhando aqui do lado para a Cristina Amaral, de que modo que essa coisa também pode ser colocada
e de que modo que essas pessoas constroem autorias e constroem protagonismos, mesmo em filmes realizados por pessoas brancas, saca? Eu acho que esse que está o nó, esse que está o imbróglio que a gente precisa conversar e pensar mais. Sei lá, eu, enquanto curador, não tenho problema em programar um filme da Rosa Filmes por conta de Ari. E foi muito massa a pergunta que Mari fez, logo Mari Queen, né? Logo no debate entre eles, de entender como é que funciona essa dinâmica de uma dupla, enfim, com um cara branco e uma mulher negra. E, assim como também não tenho problema em programar filmes realizados por pessoas brancas, onde essa negridade está aparecendo ali de uma outra forma. Porque eu acho que é justamente essa vontade de deslocar uma ideia de autoria, de deslocar uma ideia de cinema, que perpassa outras perspectivas e outras visões, assim. Porque eu acho que é isso, né? A partir desse momento que a gente aposta nesse coletivo radical, que a gente aposta nessa ambivalência, que a gente aposta nessa contradição, a gente talvez consegue chegar aos poucos, que também é utópico, né? É difícil, não estou falando como se fosse fácil, não tenho fórmulas, mas eu acho que a gente consegue chegar cada vez mais perto dessa ideia de um cinema mutirão, que esteja aberto, que seja receptivo e que seja cada vez mais plural. Acho que, para começar, a gente conversa depois. Obrigado, gente. Massa demais. Nossa, super bom, Gabriel. Vou fazer um comentário rapidinho. É ótimo, né? Sou mediadora do comentário. Não, é porque o Denetém, que você citou, ele tem uma coisa muito maravilhosa. Eu até escrevi um texto sobre isso, chama Cosmopoética da Fuga, né? Porque ele vai falar da cosmopoética do refúgio como algo de uma construção de um modo de estar no mundo, e, portanto, do modo de se expressar a partir desse lugar, e tentando compreender esse lugar. E me parece que isso dialoga muito com algo que Cíntia Guedes falou aqui nessa mesa, quando a gente estava conversando sobre corpus ficção no cinema, junto com Leda Maria Martins e Amaranta César. Essa conversa está disponível, transcrita no catálogo de Tiradentes SP de 2019, se não me engano. Em que ela vai dizer do problema que se impõe quando a gente fala em cinemas negros, né, que é a ideia de, ou, na verdade, qualquer cinema que não seja esse hegemônico, de cativeiro estético, que é uma armadilha para nós, inclusive. E aí a ideia da cosmopoética do refúgio, trazendo, nessa instância do aquilombamento, compreendendo a pluralidade, dá conta de uma fuga desse cativeiro estético, né? Então, é a construção de uma fuga do cativeiro estético, então, seria uma poética própria desse gesto da fuga. Né? É isso que eu estou defendendo, estou fazendo assim, imersão. É isso que eu defendo lá nesse texto, assim, a cosmopoética da fuga, como algo que se instala em gestos que têm a dimensão estética e política, como as imagens todas têm, você sendo consciente disso ou não, para criar esse caminho, né? Agora vamos ouvir Mirna. Vocês viram que eu não me atrevi a falar de cinema dos indígenas, porque, né, não sou nem doida. Mas queria dizer de duas coisas que têm a ver com essa dinâmica, né? E aí quem acompanha a mostra há mais tempo ou então conversa em boteco comigo, igual hoje de manhã a gente estava conversando, né, Mari e Francis, assim, falando de um negócio que você tinha dito. Você falou aqui, eu fiquei lembrando do papel do Antônio Pitanga, não só como diretor, mas como um sujeito que se impõe ali e faz a câmera funcionar em função do gesto dele. Né? Mas, assim, fechando esse parênteses, importar um pensamento, para pegar o que o Gabriel falou, né, é importante, assim, mas no jeito endógeno, eu acho. Não estou te contradizendo, não, tá? Sim. Minha pesquisa, por exemplo, é toda inspirada no pensamento banto, né? Pensando Exu, pensando que nem é banto, né? Exu, mas enfim. Mas numa filosofia banto, inclusive para entender uma lógica de temporalidade que tem a ver com o que o André Brasil fala de um filme da Cris, o Abá, da montagem cósmica, né? Que eu acho que é possível entender o que a Cris faz no cinema. Acho que a racionalidade ocidental hegemônica do cinema não dá conta de entender a montagem da Cris, não, gente, sinceramente. Tudo bem. Mas, enfim, mas já estou vendo. Mas, pensando nessa dinâmica banto ou afro-brasileira, assim, tem uma coisa de terreiro, que quem aqui é de terreiro, acho que já ouviu falar disso. Assim. Eu acho que eu nunca ouvi falar, se alguém ouviu, por favor, me diga, de algum terreiro que não peça licença para os donos da terra para existir. Né?
porque negro é estrangeiro no Brasil. E um quilombo ele se dá numa terra que tem dono, e que não é dono. É uma ideia de dono que não é da posse capitalista. É uma reverência a quem já estava aqui. Então, a gente pede licença para os donos da terra, para, inclusive, pensar em cima dessa terra e ser junto nessa terra. O aquilombamento ele é muito nessa perspectiva também. Ele é uma fuga, mas é uma dimensão gregária de resistência à colonialidade, né? Por isso que eu acho que tem muitos pontos em comum, né? Esse pensamento que tem sido cada vez mais articulado no cinema e nas artes em geral. E não à toa, né? Está na moda agora a lei intelectual indígena que vai adiar o fim do mundo, né, gente? Porque como é que vai fazer? Mas, enfim, então é isso. Então, como é que a gente vai fazer para adiar o fim do mundo? Não é sobre isso, tá? Mas Mirna é pesquisadora, assim, tem a tese dela, o doutorado dela é sobre uma perspectiva super interessante, que eu nem vou me atrever aqui, porque eu estou ali com essa tese para ler, inclusive. Então, queria te ouvir um pouco disso. Assim. E, na verdade, é uma pergunta, se você acha que tem a ver, que é uma intuição. Eu acho que tem, mas não sei. Queria te ouvir. Oi, gente. Saudações. Quero dizer que eu estou muito feliz de estar nessa mesa com mulheres negras, com pessoas negras e de estar aqui abrindo esse diálogo e construindo junto. Eu peço licença ao meu povo, à água, à terra, peço licença à ancestralidade de vocês, que cada vez mais a gente consiga se fortalecer e caminhar juntas, juntos e juntos. Eu sou acadêmica, mas nada academicista. Eu queria começar cantando, falando uma poesia, plantando uma bananeira. E eu quero começar, então, com uma frase que eu escrevi hoje de manhã, quando a gente estava na mesa, para dizer sobre a importância e a urgência de honrar os donos da terra, a água e o ar. Então, eu quero falar sobre a nossa vida, a nossa resistência, a nossa beleza, e dizer que o povo Yanomami vivo, povo Yanomami vivo, povo Yanomami vivo. Quando eu fui convidada para essa mesa, eu pensei assim, escrevi para a Cris, né, a diretora do filme Cambaúba, e falei, fui convidada para essa mesa, eu não sou do cinema, né, gente? E aí, ontem, quando eu conversei um pouco com a Tatiana também sobre... Vou trazer as minhas experiências de como o cinema me atravessa e como eu vejo esse fazer, como ele chega até a mim. E aí eu quero começar falando dessa construção coletiva, né? Os povos indígenas que eu conheço e as experiências que eu tenho de comunidade, eu nem sei dizer se é possível fazer diferente, sabe? Desde esse momento de plantar, colher, resistir, comer junto. Então, quando se propõe fazer mutirão, eu fico pensando, eu não sei nem se o meu povo conhece a palavra mutirão, assim, se é possível fazer diferente do que coletivamente. E aí, também, assim, nada romântico, né? O trabalho coletivo, ele é complexo, ele demanda muitas questões, viver em comunidade, viver numa aldeia, fazer junto e ter essa experiência de participar desse filme Cambaúba construído com mulheres, com as mães, com
as pessoas que vivem na Rua Cambaúba, você pensa assim, estar com as mães demanda uma energia, né? Demanda tomar cuidado e ter esse cuidado de que todo mundo é responsável por cuidar das crianças, por esse fazer. Então, essa ideia do cinema mutirão, ontem eu fiquei pensando, depois da nossa conversa, fiquei pensando, é assim que eu conheço o fazer de todas as coisas que eu aprendi até agora, assim, é coletivo e é mutirão. Então, sobre esse tema dessa mostra. E recente, muito recente, no que eu conheço, no que chega, há algumas mulheres indígenas que fazem cinema começaram a ter um pouquinho de espaço em alguns lugares. E aí, assim, bem pouquinho e bem recente, né? E essas práticas de criar cinema já acontece há algum tempo, de diferentes formas, né? Tem o coletivo de mulheres indígenas e negras quilombola. A gente faz cinema com celular. A gente é fotógrafa de celular. Então, assim, como que a gente constrói esse coletivo dentro das possibilidades? Por isso que não é nada romântico, né? Caminhando e fazendo com as águas. O povo das águas sempre diz, o rio corre para frente, então a gente está sempre construindo com o banzeiro, às vezes, muito agitado diante das situações, da luta pela terra, dos conflitos, das mortes. Então, esse fazer coletivo, ele acontece no cotidiano dos povos indígenas. E quando a gente começa a conversar sobre cinema e sobre as artes visuais, né, que é um campo que também eu estou junto e recebendo, qual foi o momento que a gente foi ao cinema, ouviu um filme com pessoas indígenas? E aí eu não estou falando dos antropólogos que entraram na vida, nas comunidades, nas aldeias, e filmaram e publicaram os seus livros. Estou falando dessa autoria, desse olhar indígena, desse posicionamento de falar, eu estou falando de mim, eu estou contando a minha história, ou da minha comunidade, ou esse é meu olhar, esse é o recorte que eu fiz, isso é o que eu quero apresentar, ou isso é o que eu acho mais importante. Tem uma coisa que eu sempre falo, que, às vezes, as pessoas me perguntam, qual é a arte que você produz? Tem a ver com o seu povo? Né? O que você escreve? Como se também quisessem me encaixar nesse lugar assim da arte indígena. Né? E é isso que a gente está falando, desse paradoxo, que, ao mesmo tempo que a gente fala, eu sou uma artista indígena? Eu sou uma artista. Eu sou indígena. Mas, engraçado que as pessoas brancas, elas não são artistas brancas. Elas são só artistas. Né? Tipo, aqui é uma atriz indígena. Nenhuma artista branca falava, aqui é uma artista branca. Então, como também tem até aqui, né? Eu percebo que a gente está nesse momento assim, agora a gente está lendo o Krenak, será que a gente está querendo ouvir o Krenak ou será que a gente está querendo não morrer? Né? Como é que adia o fim do mundo? Qual que é o interesse? E aí pensar nesse lugar que tem um espaço que está sendo construído, um caminho que é aberto com um facão muito amolado, né? E alguns limites, assim. Artista indígena, arte indígena, o que você pode apresentar ou até que lugar. E, às vezes, eu questiono a questão das autorias e das direções mesmo. Né? Tem alguns filmes
que... Não vou ficar aqui também, mas tem alguns filmes que têm uma produção e um compartilhamento de cultura e de intimidade dos povos indígenas de uma forma muito profunda. E, quando eu vou ver na ficha técnica, a direção está reservada às pessoas brancas, aos homens brancos, e, assim, esse filme não aconteceria sem a sua participação. Eu quero que a gente construa juntas, e eu acho que a gente pode. Mas a gente também precisa entender que tem um lugar de muito privilégio histórico e presente, onde as parcerias que estão dispostas a entender, a assumir e refletir sobre esses privilégios, de que forma que realmente essas direções vão ser compartilhadas, de que forma que a gente vai poder se posicionar e criar junto mesmo, sabe? Porque, muitas vezes, eu fico vendo sobre o cinema e as artes visuais, esses campos, que existe um lugar ali meio numa cerca, assim, ó. Até aqui, olha a cota, Mirna, ok, check. Pronto, já tem uma mulher indígena, está feito, sabe? E aqui eu fico sempre, todos os lugares que eu estou procurando, quais são as pessoas indígenas que estão presentes. Quais são, pegar lá a programação. Sabe quando você pega um texto da faculdade, que aí você vai primeiro lá no referencial teórico, quais são as mulheres negras, quais são as mulheres indígenas? Então, assim, meu olhar está sempre procurando, assim, ou conhecer ou ler. E nos filmes, né? O elenco. E, realmente, gente, que cor são essas pessoas? Né? O que eu estou assistindo é esses lugares de discussões. O cinema coletivo, mutirão, esse mutirão é feito por quais mãos, quais corpos estão presentes e quais são os nossos interesses de trocas e de projetar ações futuras que respeitem e honrem a terra. Vou falar um pouquinho sobre o filme Cambaúba. Quando eu fui convidada para fazer esse filme, a diretora Cris Ventura me convidou e falou sobre a pesquisa que ela estava fazendo e sobre a Cari, que é uma personagem do filme, que é o espírito do Rio, né, da carioca. E aí eu pensei assim, eu posso fazer isso, né? Posso fazer o espírito do Rio? E tudo isso me ocupa muito. Não sei muito bem como dizer assim, mas é como se fosse aqui no meu peito, sabe? De pensar assim, como que eu posso fazer esse trabalho com respeito? Então, a cidade de Goiás é um território indígena, é um território quilombola, e como que eu faço isso respeitosamente? Para mim, essas coisas não se separam. Não tem... isso aqui é uma atriz, isso aqui é uma performance, a Mirna é uma educadora, né? Ela é uma... Eu sou uma Mirna, sou uma mulher indígena, mas também eu sou cercada de muita proteção dos povos originários. Então, participar de um trabalho também é levar comigo toda essa ancestralidade e proteção e, logo, responsabilidade. E aí eu falo para a Cris, eu aceito o convite de trabalhar, e falo, eu preciso pedir uma permissão junto com vocês. Pedir permissão para essas águas.
pedir permissão para o povo preto dessa terra, né? A cidade de Goiás tem um quilombo e tem todo esse movimento e essas mulheres que estavam envolvidas nesse fazer coletivo, nesse mutirão e nessa construção. Então, essa questão de pedir licença e honrar a terra e de construir arte está totalmente ligado, para mim, no meu entendimento, tanto com a minha ancestralidade e com que passo que eu quero dar. Se eu estou presente em algum trabalho, que passo que eu quero dar? Então, quando a Tatiana fala sobre esse fazer cinema que olha o mundo, que reflete no que a gente está vivendo, são essas questões. Não é possível mais você colocar uma pessoa indígena nesse lugar de objeto de pesquisa estereotipado, como aconteceu muito. A gente sabe, né, muito sobre como isso é representado, essa imagem, no cinema, na literatura, nas artes visuais, e em vários campos do conhecimento. Então, está numa mesa com pessoas negras e está nesse momento de pensar como que a gente constrói e faz arte que respeita os povos indígenas. E conhecer essa arte e respeitar e honrar a terra é falar de todas nós, né? É falar da nossa história, do nosso território. Esse território é terra indígena. Tem uma coisa, tem um cartaz do filme Cambaúba, que eu estou de mãos levantadas, dadas e levantadas com a Leleca. Quando esse cartaz foi construído por um outro parente indígena Craô, eu fiquei muito surpresa por uma questão de pensar como que a gente constrói visualidades e artes desse encontro nosso, desse encontro do povo indígena e do povo quilombola, do povo negro. Então, eu tenho proposto, já há algum tempo, construir essas imagens, porque é muito estratégico separar a gente, né? É muito estratégico. E quando alguns povos indígenas nômades não tinham estruturas físicas para se proteger da colonização, um dos lugares que a gente foi acolhido foram nos quilombos. Então, esse encontro é muito potente. E esse fazer coletivo, esse mutirão, é muito presente no nosso fazer. Então, o que eu quero comunicar é que eu não tenho... Às vezes, as pessoas me perguntam, acabou aí o tempo, vou finalizar. Às vezes, as pessoas me perguntam, então, você quer que tenha só pessoas indígenas na mesa? Então, você quer que tenha só artistas indígenas? Eu respondo, quero. Mas, além disso, quantas vezes nós tivemos só autoras e autores e artistas brancos, e nunca foi um problema. E agora, quando eu proponho uma coisa diferente, não estou falando de... nem vou falar isso, mas, assim, racismo mas eu estou falando da gente também provocar outras experiências. E também não estou fechando nenhuma porta, muito pelo contrário, como que a gente constrói coletivamente, com respeito, reconhecendo e honrando a terra e os próprios privilégios, né? Essa é uma grande questão.
Essa semana eu estava aqui, recebi uma mensagem, o Ailton Krenak vai estar em Goiânia, vai ter uma mesa, a gente queria pensar em alguns artistas, indicaram o seu nome. Eu falei, sim, para a curadora? Não, gente, só queria que você mandasse uns nomes de umas pessoas indígenas, porque a gente não conhece ninguém. Eu falei, me manda um e-mail. Semana que vem estou em Goiânia, a gente pode fazer uma reunião. Qual que é a proposta de trabalho? É trabalho? Sabe? Então, assim, como que a gente pode fazer essa parceria? Falou, o curador é essa pessoa tal. Como que a gente pode trabalhar e fazer um mutirão que realmente tenha as mãos de quem e quais são os interesses? Então, quando a gente se propõe se comunicar a partir das artes, o que a gente está se propondo nesse mundo que a gente está vivendo, né? O que está acontecendo? Qual que é esse cinema brasileiro? Qual que são esses corpos, essas pessoas que estão construindo? Então, a experiência, para mim, de participar desse filme Cambaúba, quando teve essa liberdade de falar, Cris, só começo esse trabalho se tiver uma permissão das águas. Vamos lá, de permissão. Obrigada, gente. Eu não vou comentar, depois eu vou amarrar umas coisas. Quero te agradecer demais, né? Não. Pelas provocações, inclusive, pelo que você comunicou e pela provocação. Para já passar para a Cris, para dar tempo de a gente abrir para a pergunta, entendendo, e aí vou só falar uma coisinha sobre... não é preciso justificar a presença da Cristina Amaral em lugar nenhum, né, gente? Mas só uma conexão, assim, porque me parece... não, porque, Cris, você tem uma visão de um ponto... Não gosto muito de usar essa palavra, não, mas não me ocorre outra, assim, de um lugar muito privilegiado sobre a história do cinema brasileiro, a trajetória de uma ideia de cinema brasileiro que eu acho que Tiradentes mobiliza, assim, e também por isso que assim, não só eu, né, eu vou falar uma primeira pessoa aqui como uma reverência, mas te ouvir é sempre muito importante, assim, nesse sentido de aprender o que é cinema brasileiro, sabe? Então, por isso que também eu acho que agora a gente faz uma passagem desses lugares de uma certa especificidade, que é uma circunscrição política, é importante repetir isso, não é um essencialismo, para uma visão mais panorâmica, assim, de como isso se insere hoje numa dinâmica que é do cinema brasileiro. Então, essa é a pergunta que eu te faço, assim. Simples essa pergunta, tranquila. Rápida, né? Fácil de responder. E agradecer demais você estar Bom, aqui. gente, né? não, eu que agradeço. Agradeço a você sempre, Tati. Você me coloca nos espinhos. Mas você sempre me provoca, a gente pensa junto. Acho que a questão é a gente está todo mundo pensando junto alguma coisa que é isso que traz luzes, né, para as questões que a gente está conversando. Você falou uma coisa que eu acho muito importante, você falou de privilégio. Eu acho que eu tive um privilégio mesmo. E o primeiro foi de ter sido aluna do Paulo Emílio Salles Gomes. Quando você fala disso, é uma coisa que, para mim, eu fico até emocionada quando eu falo, porque realmente foi fundante, foi fundamental para todo o trajeto que eu tenho do cinema até hoje. E quando você puxa uma frase dele, que é de 60 e poucos, e até hoje ela é verdadeira, ela é um aprendizado para a gente, é muito forte isso, né? E, primeiro, assim, o Paulo Emílio ele sempre colocou para a gente a primeira coisa, ele era um sol. As aulas dele começavam às 8 horas da manhã, e ele era o único professor que conseguia botar todos os alunos às 8 horas da manhã ligados para assistir a aula dele. E ele trazia para a gente muitos questionamentos, assim, muitas questões, e trazia uma questão que, para mim, também é fundamental até hoje, que é da responsabilidade de fazer cinema.
Então, antes do ego, antes da gente querer reconhecimento, da gente querer não sei o quê, a gente tem que pensar na responsabilidade que é a gente botar uma imagem na tela. Isso é uma coisa que eu carrego dentro de mim com uma força tão grande. Até quando eu não penso nisso, isso está presente em cada gesto, em cada filme que eu faço. E eu converso muito isso com as pessoas, porque o cinema é um terreno muito... é uma areia movediça. E que traz essa... Parece que você está exatamente num deserto, com uma areia movediça, com uma miragem de que, olha, eu vou ser famoso, eu vou ser não sei o quê, eu vou para o Oscar, né? Essa pataquada toda que a gente entra, e que não tem importância nenhuma. Na verdade, a importância é essa responsabilidade que a gente tem a cada fotograma que a gente colocar na tela. E é uma responsabilidade humana. É uma atividade humana. Então, eu costumo dizer que tem uma coisa que é o sonho, que é o primeiro passo da gente. Quando a gente chega até um filme, a gente sonhou muito antes. A gente sonhou até quando a gente não sabia que a gente estava sonhando em fazer cinema. E o sonho é um direito humano. Então, todas as pessoas têm o direito de cumprir os seus sonhos. E é essa grande briga que a primeira grande briga que a gente tem que ter, que é exatamente de ampliar o espaço. E quando a gente fala num país do tamanho do Brasil, basta a gente olhar essa sala para a gente ver a nossa diversidade. É linda essa diversidade desse país. E é isso que a gente tem que abrir espaço. E quando a gente fala disso, aí fica, não, tal, a gente tem um cinema que é dito hegemônico, mas não é. Pode ser o cinema que conseguiu mais recursos, foi o cinema que conseguiu ter dinheiro para lançar, para ter a maior bilheteria daquele ano, mas você vai procurar esse filme agora, ele não existe mais, porque não é isso que importa. Em compensação, eu costumo até brincar e dizer que as nossas maiores bilheterias são dos nossos piores filmes. E os nossos melhores filmes são os filmes que têm as menores bilheterias. Mas, assim, o visionamento, a possibilidade de ver esse filme, quando nos é dada, ela é transformadora. E ela fica. E são os filmes, quando a gente tem que olhar para o país, a gente volta para esses filmes. Então, o que o Paulo Emílio fez com a gente lá? Ele levou para a sala de aula exatamente esses filmes que eram renegados por esse mercado. E que foram os filmes que me chacoalharam, e eu pude entender que, não, fazer cinema não é ficar contando historinha, não é ficar correndo atrás do Oscar, não é ficar querendo, a bilheteria que se dá, se não dá. E tem outra coisa, a gente tem que ter a consciência do país que a gente vive. Um cineasta que sofra porque não tem bilheteria hoje em dia, ele tem que estudar a história do Brasil e tem que estudar a história do cinema brasileiro. E saber que a gente vive no mercado, esse mercado exibidor nos é negado, ele é desenhado para ser contra a gente. Então, esquece, vai fazer o melhor filme que você puder, porque é isso que vai contar. Se ele chegar a 10 pessoas com plenitude, está perfeito, entendeu? E vai nesse trabalho de formiguinha, que ele vai chegando, uma hora abre uma porta aqui, outra hora abre uma porta ali, mas é isso que importa para a gente. Porque a gente estava até conversando no almoço lá, fica com essa babaquice de a indústria do cinema brasileiro. Palhaçada é isso, gente. Não, pensa bem, um país que nunca produziu uma lente, nenhuma lente, nunca produziu um fotograma, hoje em dia não produz um chip de câmera, não produz nada. Tem total dependência e, pior, não tem um público. Que a gente tem um público treinado a não gostar do cinema brasileiro. É o cara que o dia que ele ouve português na tela, ele estranha, porque ele está acostumado a ouvir inglês e ler legenda. Então, isso, gente, é uma coisa assim que é muito séria, né? E como é que você vai ter a indústria de cinema assim? Eu brinco, o dia que o mundo virar de pernas para o ar, e a América do Sul virar a América do Norte, nós vamos ter uma indústria de cinema aqui. A gente vai ter dinheiro, vai ter infraestrutura e vai ter público. E mais, vai ter o cinema tratado como uma questão de Estado.
Não é de mercadológica, não é. Essa história de que, não, vocês têm que se virar, vocês têm que conseguir seu público, é o caô que eles jogam para cima da gente. Porque eles não tratam assim. O cinema americano é o primeiro exército para os Estados Unidos. E os países que têm a consciência da importância da imagem, eles tratam com cuidado da sua imagem. Porque o que a gente está produzindo não são filmes. Nós estamos produzindo os documentos visuais do nosso tempo, do nosso país. E isso é muito mais sério do que produzir filme e ficar brigando por bilheteria que não vai ser nossa. Em São Paulo, eu costumo brincar, falo, o dia que você tiver dinheiro para forrar as paredes do metrô Consolação com os cartazes do seu filme, você vai fazer sucesso. Sabe, tem filme que vem composição inteira de metrô com os cartazes do filme, com o nome do filme. Fica isso. A Netflix se fez assim, Spotify se fez assim, e grandes bilheterias de filmes estrangeiros se fizeram assim. Então, assim, a questão, no fundo, é grana. Porque eles têm, o cinema americano, às vezes eles têm mais verba para lançar o filme do que tiveram para a produção. Isso com a puta grana que eles têm para produzir. Tinham, pelo menos, né? Que agora estão mal das pernas lá, mas, enfim. Eles tinham mais dinheiro para lançar do que para produzir. Entendendo como é que funciona essa lógica desse mercado. Então, vamos esquecer disso. Deixa isso para eles. Deixa o Oscar para eles. Porque é uma festa da indústria do cinema americano. A gente entra só para fazer figuração, para dizer que tinha bastante gente na festa. Mas a festa é deles. Então, vamos esquecer. E assim, acho que a gente tem que se concentrar no que significa fazer cinema aqui no Brasil e para o Brasil. É isso, a gente tá criando documentos visuais. Tem um texto lindo do Jean-Claude Carrière, que ele fala que cada obra de arte, qualquer uma, pequena, grande, qualquer uma, na verdade, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo pedacinhos de um grande afresco que é a humanidade. Olha que coisa linda isso. Então, acho que a gente tem que pensar isso. É megalomaníaco? É. Mas tem uma responsabilidade. É grande na responsabilidade, na verdade, não no ego. Né? É grande na responsabilidade. Então, a questão que eu penso é essa. Então, se a gente ficar pensando nesse cinema dito hegemônico, que tem os maiores orçamentos aqui, não sei o quê, eles, na verdade, eles sempre trabalham em cima de fórmulas, de estereótipos. Eu não diria nem que o homem branco é bem tratado nesse cinema, porque a gente só tem estereótipos lá. Então, acho que não tem importância. Deixa lá, eu acho que tem que... Se tem uma inteligência no cinema americano, que eles sabem que tem os filmes que eles chamam de filme de carregação, que é cinema para fazer o giro do dinheiro. E tem o cinema de verdade, que é para dar dignidade à atividade, que é esse que fica dentro da história do cinema americano. Essas grandes bilheterias deles não... É só para fazer o giro de dinheiro, porque lá é dinheiro mesmo, é muito, muito dinheiro que gira. A gente nem isso não tem aqui, então vamos esquecer também essa história. Né? Porque, assim, eu acho que tem... E a gente tem uma contribuição maravilhosa para o cinema no mundo, que exatamente é trazer o nosso jeito de ser, as nossas histórias, as nossas caras todas, as nossas diferenças todas. Que o Brasil é um país muito grande, é diverso. Então, a preocupação é exatamente a gente colocar isso na tela. Aí a gente contribui para a história do cinema. E, presta atenção, onde o cinema brasileiro está se dando bem, são exatamente esses filmes. São exatamente esses filmes. Então, a gente, assim, falando, como é que eu estou vendo o cinema brasileiro? Né? Eu acho que poucas vezes o cinema brasileiro esteve tão bom, tão bonito como está agora. Porque a gente teve uma coisa, assim, são passos, né? Tem um passo que está faltando, um primeiro, que é o ensino básico. Que você tem que ter um ensino básico, universal, de muita qualidade. Que você não vai precisar ter cota para as pessoas entrarem na universidade. Entendeu? Se você abre espaço para qualquer criança ter acesso à mesma qualidade de ensino, a hora que chegar lá, ela vai estar de igual para igual com todo mundo. Essa que é a questão.
A grande questão do Brasil sempre foi a educação. E a gente sabe que você constrói ou destrói um país pela educação. E o projeto, assim, do Brasil sempre meio foi isso. E depois do período da ditadura militar, o acordo educacional que foi feito com os Estados Unidos, ele é vigente até agora. Eu chorei o dia que eu li os itens desse acordo, há poucos anos atrás. Eu falei, meu Deus, eles conseguiram, é o que está. Eu chorei lendo isso. Então, assim, na verdade, a gente tem um projeto que é para destruir o país. Porque você mantém 80% da população sem acesso a uma educação de qualidade e pessoas que vão ficar sempre se sentindo menosprezadas, diminuídas por conta disso, quando não é culpa delas, né? Porque inteligência não tem CEP. Talento não tem CEP também. Se você abre espaço para que as pessoas... Você abre o acesso, isso vem. Então, a gente teve, numa escala pequena ainda, né, mas a gente teve nas universidades, então, as cotas das universidades. Eu vou confessar para vocês que, no primeiro momento, eu resisti a isso, porque eu falei, não, vai ser tratado aqui. O cara entrou por cota, então, não sabe? Aí, alguns amigos meus que são professores universitários, eles chegaram e falaram, não, Cris, você está errada. São os nossos melhores alunos. Porque a pessoa tem a alegria de aprender. Ela valoriza o que ela está aprendendo. Então, assim, foram os melhores alunos na universidade. E isso começou a mudar. Aí, a hora que se abriu, por exemplo, no caso do cinema, para cotas regionais de produção, que aí depende, não é nem racial, regional de produção, o que veio é espantoso. Está vindo ainda, né? Vem muito mais. Mas é muito lindo. Eu acho que o cinema brasileiro nunca esteve tão bonito, tão bom como ele está agora. Exatamente por esse acesso. E eu digo mais uma coisa. Nesse período de trevas que a gente viveu, nesse inferno, né? Porque o Brasil assinou e comprou o passaporte para o inferno. Desde 2014, aliás, né? E o que aconteceu? Nesse período, quem que nos representou fora? Quem fez o papel do Ministério das Relações Exteriores? Quem levou uma imagem de respeito, de qualidade pelo mundo? Foi o cinema brasileiro. Foi o cinema brasileiro que circulou pelos festivais. Primeiro, assim, eu fiquei contente que eu falei, a gente está mais forte. Porque nesse governo horroroso, desgoverno que a gente teve, não dá para chamar de governo, o cinema resistiu. Eu vivi o período Collor. E eu trabalhei tinha um período que tinha um único longa-metragem brasileiro sendo realizado, no país inteiro. E você vê as pessoas muito fragilizadas. Foi uma coisa de fragilidade durante alguns anos. Salvou, assim, algumas prefeituras. Em São Paulo, a Luísa Erundina era prefeita, fez pequenos editais, mas o cinema brasileiro ruiu naquele momento. E agora não. Agora não. Assim, as pessoas continuaram fazendo, continuaram brigando, conseguindo leis pequenas que fossem, entendeu? Mas a gente resistiu. Então, essa força vem exatamente dessa diversidade, dessas pessoas que vieram, que nunca tiveram nada de mão beijada, que sabem lidar com dificuldade, entendeu? E que continuaram. Então, assim, eu costumo olhar para o cinema brasileiro de uma forma, porque, assim, eu me liguei, isso é mérito do Paulo Emílio, a um determinado tipo de cinema, que não era esse cinema comercial, eu não estou no mercado, nunca estive. Mas eu fiquei fissurada, para mim virou uma razão de vida, esse cinema que eu acreditei. E são cinemas, assim, de alguns realizadores até classe média alta, brancos, homens, tal, mas que tinham outra postura, outro olhar, e que professaram o cinema de uma outra forma. Então, eu acho que a gente tem que também amplificar um pouco esse olhar, a gente entender quando a gente tem... abrir a possibilidade da alteridade, da empatia, desse fazer junto, não ser tão compartimentado. Acho que é muito importante a gente fazer isso também, porque senão às vezes a gente até comete injustiças, né, com algumas reivindicações. Tem que ser feito. Acho que se tem mais gente, tem que abrir o espaço. Entendeu? Tem mais gente querendo fazer cinema, tem que aumentar o espaço. A briga tem que ser essa.
Não eu querer ocupar um espaço em detrimento do outro, falar, você já fez bastante, agora sou eu não posso fazer isso. Acho que tem que abrir espaço, tem que ampliar, para caber todo mundo, porque esse país é grande o suficiente para isso. Enfim, é isso, né? Deixa eu abrir para as pessoas poderem conversar um pouco, senão a gente vai embora. Oi? É comigo? Tá bem, obrigada. É 51 minutos que a gente viu aí? Alguém quer fazer um comentário, uma pergunta? Tem um microfone aí, não tem? Por aí, tem alguém ali no... Ah, eu tenho que pôr os óculos agora para ver. Como está gravando, gente, todo mundo que for fazer pergunta, fala o nome e tal, certinho, tá? Para transcrever depois. Oi, meu nome é Thaís, de Almeida Prado. Queria agradecer muito a fala de vocês. E aí, pensando assim, né, na coisa do coletivo, né, do mutirão, que também é uma coisa com a qual eu me identifico, porque eu sempre trabalhei dessa forma, assim, quando me vem muito assim como os festivais mostram isso, né? Como nos festivais exige que tenha uma assinatura ali. Este filme é de tal pessoa, este filme é de... E aí eu fico me perguntando, tá, o filme aconteceu, foi de uma forma coletiva, mas, ainda assim, em algum festival, ele vai exigir que seja de uma pessoa só. Então, como é que a gente pensa também, né, a questão da exibição e tal? Mesmo, né, nas entrevistas, as pessoas entrevistam o diretor, ou, enfim, esquece-se que existe todo um coletivo ali que pensou o filme junto, que estava, né? Então, não sei, me vem assim muito. Como é que a gente também exibe isso, né? Como é que a gente também exibe o mutirão, o coletivo, esse encontro, a partilha, né? Como é que os festivais também possam dar conta disso mesmo? É uma, sei lá, pergunta filosófica. Sei lá. Estou viajando aqui sozinha. Posso falar uma coisa rapidinho? Se a realização for coletiva, a assinatura tem que ser coletiva. Aí isso vai ser. Tem vários filmes, inclusive realizações indígenas, que é coletivo e quando chama todo mundo, quando entrevista todo mundo. Eu preciso tomar cuidado com essa coisa com relação à direção, porque é o seguinte: a direção é só mais responsabilidade. A gente não tem que criar hierarquização, é só mais responsabilidade. Então, a pessoa que começou o projeto, aglutinou todo mundo em volta, carregou até a finalização e vai carregar o filme para o resto da vida. Então, eu acho que isso não é problema. Desde que qualquer função que a gente exerça com plenitude, a gente sabe da importância que tem. Não precisa mais que isso. Agora, se é a direção coletiva, se for feito um mutirão, o crédito tem que ser coletivo. E os festivais aceitam isso. É questão da equipe colocar como crédito coletivo. Tá? A gente teve um filme ontem, na praça, assinado, as meninas estão aí, pelo coletivo Cine Sapatão, o Ferros Bar. E estavam lá, falando coletivamente. Assim. E é uma modulação de uma voz coletiva mesmo, sabe? Eu acho que sim, não sei responder pelos festivais, não sei. Participei de um arranjo verdadeiramente coletivo, que era uma iniciativa de teatro, de artes cênicas, na verdade, mais ampliada, chamava Segunda Preta, e que era um modo de fazer não hierarquizado do ponto de vista operacional, tem que ter uma hierarquia, sei lá, para assinar papéis, né? Mas até para um jeito de distribuir o dinheiro, todo mundo ganhava o mesmo dinheiro. E isso era fortemente inspirado, por isso eu sou tão tô obcecada pela ideia de aquilombamento, numa dinâmica que é de mutirão, que é de bater laje. Um filósofo francês que bater laje. Fazer a laje da casa. Que junta todo mundo e depois divide a cachaça, a feijoada, até a comida coletiva, né? E que é uma dinâmica, e aí eu não sei se estou, enfim, né, viajando demais, mas que é isso. Numa favela, você tem um terreno desse tamaninho.
E a família cresce e você tem que crescer. E você vai crescer para cima, não tem quintal, é puxado para casa. Então, você bate a laje e põe a casa para cima, põe outro, o triplex. Você faz o triplex batendo laje. E aí você assume que é dessa maneira, entendeu? Aí eu fico pensando nessa metáfora de um jeito de estar e de organizar, e há festivais de cinema que são organizados dessa maneira, mesmo assim, sem hierarquia, sem alguém assinar. E eu acho que há modos de fazer filmes que são assim também, assim, mas só reforçando o que Cris falou de um jeito muito melhor do que eu poderia. Mas é isso. A gente tem presenciado aqui em Tiradentes experiências verdadeiramente coletivas, mas, de fato, é um dilema, né? Como homenagear um coletivo? Boa tarde. Meu nome é André Luiz Dias, eu sou de Teófilo Otoni, Minas Gerais, Vale do Mucuri, visito o Vale de Jequitinhonha. A gente veio de lá para acompanhar, nós estamos aqui em um coletivo, nós realizamos lá um festival de cinema, que é o Cine Poxixá. Poxixá é o nome do trem de ferro que levava Minas à Bahia, cantada aí pelo Milton, maravilhosamente bem. Estou com 2 cineastas aqui, que é o Floresvaldo Júnior e a Jéssica Emanuele. E eu fiquei muito provocado com a fala de vocês, porque nós realizamos esse festival com muita dificuldade, inclusive porque nós trabalhamos nas aldeias indígenas Machacali, trabalhamos nos quilombos. E aí, quando você ficou falando, né, das dificuldades, eu fiquei pensando em Isael e na Sueli Machacali, que são 2 cineastas maravilhosos, e em 2020, no meio daquela loucura que a gente atravessava, o Isael precisou de internet para entrar numa reunião, por conta daquele prêmio PIPA que ele ganhou em 2020, ele não tinha nem internet, ele precisou sediar, ir para a sede do Instituto em Sena, que é onde nós estamos, para isso. Eu fiquei pensando na dificuldade que é fazer cinema. Aí, se a gente for pensar nas dificuldades do cinema, principalmente falando do lugar onde eu estou, que é o Vale do Mucuri, do interior para o interior, a dificuldade é muito maior. E eu estou saindo aqui provocado, porque a gente vai realizar em abril a 7ª edição do nosso festival, e depois realizaremos em setembro, em Belo Horizonte, a edição também desse festival por conta de um edital, mas como pensar em aquilombar com outras pessoas que também estão fazendo festivais, que estão produzindo. E que é difícil chegar naquele lugar onde a gente está. A que tamanho é o festival de vocês? É do tamanho do Tiradentes? Ainda não. É Mariana, de São Paulo. Na verdade, queria colocar uma questão para a Cris, chamar de Cris, licença, mas... Daqui a pouco ela está me chamando de Cristininha, vocês vão ver só. Até o fim da mostra, acho que pode ser. Que é o seguinte... queria que você falasse um pouco mais para nós sobre essas experiências com o cinema que você decidiu se vincular ao longo da sua história. E você menciona que foi o Paulo Emílio que te levou a isso, e queria também saber um pouco mais como que esse contorno se dá, né? Sabemos da defesa do Paulo Emílio pelo cinema nacional e de um pensamento sobre cinema e sobre desenvolvimento, que talvez faça sentido para o cinema com o qual você se vinculou, e o seu papel na montagem nisso, né? Que é um papel estratégico, que acho que questiona muito essa questão da autoria no lugar dos diretores. A Dora não, ai meu Deus, eu esqueci o nome da nossa professora, que é não é da que está à frente da Maria Dora, desculpa. É a Maria Dora, da Universidade de São Paulo. Ela fala que, como ela foi montadora também, ela fala que um bom diretor é sempre um bom montador. Que, na verdade, um bom montador pode ser um bom diretor, e que a direção, e às vezes o contrário não é verdadeiro. Então, talvez a montagem oriente muito a direção dos filmes também. E ela fala isso, mas acho que citando alguém também.
Mas até nem colocando nessa escala de hierarquia autoral, ainda assim, tipo, falando que o montador vai ser diretor, mas assim, querendo dizer que a montagem orienta muito a narrativa de um filme e que a parceria entre direção e montagem, se ela não se dá bem, o filme não anda, né? A montagem pode acabar com o filme, isso a Dora também fala. Ou pode fazer o filme chegar onde, de fato, ele quer chegar, né? E nunca é sozinho, então nunca é só o diretor, né? Óbvio. E, então, eu queria saber um pouco de você, em meio a essas parcerias, porque foram com cineastas que a gente sabe, né? Mas eu quero que você também nomeie mais e explique um pouco delas. Você está junto na montagem desses filmes, que tem propostas formais, por exemplo, Carlão, super importantes, e você está lá, né? E você está lá sendo uma mulher negra, uma montadora negra, que para nós, acho que pesquisadores e cineastas, eu não sou cineasta, né, mas acho que cineastas negros também, você passa a ser uma grande reivindicação contemporânea, porque necessária, mas, ao mesmo tempo, me parece que a vinculação do seu trabalho em termos de que tipo de cinema você decidiu fazer, não sei se é tão olhada por nós, em termos de influenciar completamente o campo dos cineastas negros. É óbvio que a gente pode fazer o que a gente quiser, mas é também muito importante a gente pensar o quanto essa pauta de vivências negras está sendo fagocitada por um cinema de mercado, pelos streamings, onde muitos cineastas e muitos diretores estão, né? Estão querendo estar, diretores negros. Não que não possam estar, mas o que está acontecendo que também não estão em outros lugares e talvez inspirados mais radicalmente por uma carreira como a sua, né? Queria te ouvir sobre isso. Então, esse cinema era um cinema não comercial, era um cinema absolutamente experimental, que trazia um traço muito forte de rebeldia. Foi a primeira coisa que me acendeu. Eu falei, nossa, essa gente não está afim de obedecer nada, entendeu? E que eram cinemas que o Paulo Emílio levava na sala de aula, porque eles não entravam em cartaz. O Bang Bang não teve lançamento comercial, era O Anjo Nasceu, do Júlio Bressani, Bandida Luz Vermelha, eram esses filmes. E que me acenderam como uma coisa assim, de uma expressão muito forte de uma geração e que trazia esse traço de inquietação, de rebeldia e de querer dizer coisas. E tinha muito a ver com a vida, com o viver também. Porque também você ficar teorizando, sabe, fechadinho lá em cima do computador agora, não sei o quê, é uma coisa... E eu lembro uma coisa que depois, mais tarde, o Carlão me falou. Ele falou assim, você tem que andar na rua. Você tem que andar na rua, você tem que respirar com as pessoas, para não botar estereótipo na tela, né? Tanto é que... E aí você pode falar sobre qualquer coisa, sobre qualquer um. Porque você está olhando, você está vivenciando. O Carlão, para filmar o Garotas do ABC, ele ficou durante meses pegando o primeiro ônibus às 4h30 lotado, para ir junto com aquelas operárias para a fábrica, ouvindo histórias, prestando atenção nas pessoas, entendeu? Então, assim, tinha esse componente, esse cinema. E que ele diferenciava muito, quer dizer, o cinema novo teve um pouco disso também, mas era um outro tipo de olhar, que era um cinema também que eu já tinha uma relação ali, mas quem me acendeu foi esse outro cinema. E aí eu fui acompanhando, para mim bastava saber que eles iam filmar, que eu ia ficar feliz de assistir. Eu jamais imaginaria que eu iria trabalhar com eles, seus ídolos. Você não vai, sabe, você vai ficar vendo. Mas aí é outra coisa que eu falo do sonho, né? Você começa a criar uns campos de atração para as coisas que você sonha. E a vida foi me aproximando de uma forma muito orgânica, nada pensada, nada arquitetada, foi me aproximando dessas pessoas. Primeiro o Carlão Rauschenbach, depois o André, o Júlio veio através do André, nunca trabalhei com ele, mas a gente é muito amigo, então, Luiz Rosenberg Filho, é um universo, é um jeito de estar. E eles nunca acreditaram, eles nunca correram atrás desse circuito comercial que é enganador. Eles tinham muito claro isso.
Então, eu segui junto deles. E aí tem ramificações que vêm vindo. Até hoje eu estou junto deles por ramificações de realizadores que também tinham a ver, também beberam dessas fontes, né? Então, assim, é um cinema que professa mais a responsabilidade do fazer do que o Star System, que é o fim. O Star System é um fim. Se acreditar nisso, você se dispor a ser decepcionado. É isso, né? Então, foi esse cinema que eu... E foi uma coisa de coração. Não tive... Se eu pensasse de uma forma estratégica, eu ia fugir deles. Né? Porque eu ia buscar alguém que faz cinema, que tem os maiores orçamentos, que tem não sei o quê, eu ia buscar isso. Ou pior, cair na publicidade. Pior, seria o pior de tudo, seria isso. E eu agradeço a vida, aliás, eu agradeço ao Ori, da Raquel Gerber, de ter conseguido não me deixar entrar nessa história, entendeu? E nunca me arrependi, gente, nem nos maiores momentos, maior dureza de grana, eu nunca me arrependi. Porque você vai por aquilo que você acredita. Eu acho que assim, as pessoas têm que fazer o cinema que bate no coração delas. E eu falo, você tem que fazer cinema com quem você gosta, com quem pensa o mundo parecido, pelo menos. Mesmo que você tenha diferença. A gente tem discussões, tem nossos quebra-paus também, entendeu? Mas é possível, é dentro de um universo possível. E eu sempre fiquei mais ou menos nessa... Hoje me chega muita gente que eu não conheço, que me liga, me manda e-mail, a gente começa a estabelecer, mas tem muita conversa até a gente chegar e falar, não, então vamos fazer junto o tipo do projeto, tal. Então, é uma coisa meio de você fazer o cinema que você acredita. Então, para mim, isso foi muito importante, é seguir fazendo o cinema que eu acreditasse. Porque, senão, acho que eu ia ficar muito triste. Às vezes que eu tive que fazer coisa que desviava um pouco do que eu acreditava, eu ficava muito triste. E não é que eu sou fechada no que eu acredito. O cinema me abre a mente, me abre a alma. O cinema me modifica. Cada filme desses intensos que eu pego, eu saio diferente. Eu falo, mais do que querer controlar os filmes, eu quero me transformar com os filmes. Eu quero receber essa vida que vem dos filmes para mim. Então, acho que... Não sei se eu te respondi. Acho que está faltando alguma coisa para eu te responder. Aí, o que era mesmo, que eu não lembro agora? Como está gravando, é melhor falar no microfone. Mas não vai dar tempo. Tem outra coisa aqui agora. A questão dos streamings. Deixa eu falar rapidinho dos streamings. Tem uma placa assim, tempo que esgotado. Que a outra era pouca. É outra era pouca. E que as pessoas estão... Eu falo para as pessoas, vai, está te chamando? Vai, porque é trampo, todo mundo tem boleto para pagar, vai, mas deixa o seu coração em casa, para não sofrer. Porque, assim, eu tenho alguns amigos que estão trabalhando com streaming, é um rolo compressor. E para fazer coisa... Assim, eu falo, eles te chamam pelo seu talento, porque gostaram de outros trabalhos que fizeram, e chega lá e te amarra os braços, como se fosse no manicômio. Amarra com a manga comprida e amarra atrás, para você não poder se livrar. Então, assim, vai, se te pagar bem, vai lá, faz do jeitinho que eles mandam, vocês vão ficar te enchendo o saco, para você mudar, porque eles querem daquele jeito, faz, depois assina com pseudônimo e cai fora. Entendeu? É o único jeito. Tá bom? E outra coisa, nos Estados Unidos, eles já estão discutindo que o streaming está começando a acabar. Vamos voltar para o cinema de novo, para essa experiência linda, coletiva, que é assistir um filme numa sala de cinema. Né? Gente, só agradecer a presença de vocês e a presença maravilhosa, né, de Mirna, Gabriel e Cris. E defender aqui publicamente um projeto de publicação de conferências de Cristina Amaral. Por favor. Se tem de Hegel, se tem de Foucault, se tem de Lacan, tem que ter da Cristina Amaral. Deixa eu falar uma coisa.
Fim de brinde. Já acabou aqui. Já acabou o tempo, mas eu quero agradecer mais uma vez de estar aqui nessa conversa e dizer que eu estou saindo com os meus sonhos alimentados. Muito obrigada. Só puxar, então. Gente, obrigado. Prazer sempre te ouvir, Cristina. Prazer te ouvir, Mirna e Tati. Maravilhosa condução. Enfim, boa tarde para a gente. Obrigada, gente. Falou.